alunos e alunas, professores, professoras e a todos que vão acompanhar aí mais uma aula de Geografia do terceiro ensino médio. Eu sou o professor Antônio, junto com a minha parceira aqui, a professora Luísa, de História. Tudo bem, professora? Tudo bem, professor Antônio. Tudo bem, estudantes da terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Luísa Coutinho e estarei aqui mediando com vocês, estudantes, as interações via chat, né? Então, vai aparecer aí na tela para vocês os créditos aqui da nossa dupla dinâmica, né, professora? Eu sou a professora Luísa Coutinho, da ACOPED, do Centro de Mídias, professora de História, e o professor regente, claro, o professor Antônio Russo Júnior, da equipe de Geografia. Vamos conhecer agora os objetivos e as habilidades que trabalharemos na aula de hoje. Vai aparecer na tela para vocês. Então, hoje nós trabalharemos com a habilidade do currículo do Estado de São Paulo, que pede analisar o contexto de surgimento e o significado da expressão choque de civilizações no mundo contemporâneo. Então, é um tema que nós já estamos trabalhando, né, professora? Há algumas aulas aí. Agora a gente vai num contexto bastante interessante, que eu acho que os alunos vão contribuir bastante, que são temas muito polêmicos, né? Exatamente. Falou de civilizações, aí o tema é polêmico, e aí nós vamos dar uma continuidade a uma parte 1, que foi a professora Milene que apresentou para vocês, né? Até um forte abraço aí para a professora Milene e para o professor Sérgio, fazem parte da equipe curricular de Geografia, me ajuda bastante nas aulas, né? Então essa aí é a parte 2 e aí vai ser a continuidade. Mas antes da gente continuar, a gente vai relembrar o que vocês viram no conceito do que é a civilização. Tá? Então vamos lá, acompanhe na tela aí. Ó. O conceito de civilização nos remete a práticas culturais, ao conjunto de características que identificam determinada organização social, no tempo e no espaço. O conceito de civilização também nos remete ao estágio de desenvolvimento tecnológico e científico, que integra a cultura de uma sociedade. A partir dessa ideia, comumente usa-se a expressão civilizar-se como parte de um possível processo de integração a um contexto específico identificado como civilizado. É um conceito polêmico, né? Alguns estudiosos têm ideias sobre essa questão aí do conceito de civilização, né? As primeiras civilizações vindas da Mesopotâmia, né? Outras características aí, né, professor de História aqui, eu vou tentar enrolar aqui, aproveitando aqui, né, o conhecimento da minha amiga aqui. É isso mesmo, Antônio. A gente até tratou disso numa aula da primeira série do ensino médio, caso vocês queiram conhecer, está lá no nosso canal no YouTube, né, sobre o que caracteriza uma civilização, né? E são alguns estágios mesmo, como o professor colocou aqui no texto que a gente leu juntinhos, né? Alguns elementos, como o surgimento da escrita, tecnologia, aplicada, inclusive, ao aproveitamento de recursos naturais, tudo isso foi caracterizando a civilização. Tanto é que não se fala hoje que a Grécia é o berço da civilização, porque outras civilizações também estavam em estágios parecidos, anterior à Grécia, inclusive. Exatamente. Bom, como a professora falou, isso aí é uma aula de história, até foi dada no primeiro ano, né, principalmente no primeiro, que se fala muito sobre as civilizações, né? Então, vocês também já tiveram aí no primeiro ano do ensino médio. O que nós vamos ver aqui são os conflitos, né, que acontece muito nessa questão aí dessa relação entre as pessoas, perfeito? Entre as civilizações, desculpa. A primeira delas aqui é a questão da Palestina, né, questão aí bem conturbada, né, vem aí, né, de um longo período, aí, num processo histórico, né, nós temos várias situações aí, a começar, né, pelo mapa aí, a situação de 1947, né, porque lembrando que até 1947 a Palestina tinha o Reino Unido, né, como, né, fazendo lá a sua representação, né, aquele processo, né, que foi colonizado aí uma parte da África e também uma parte da Ásia, né. Então, em 1922, a Liga das Nações decidiu, né, que o Reino Unido estaria, né, nesse território, e aí, a partir de 1947, né, pela decisão da ONU, se faria uma divisão dessa região, como mostra aqui, né? A proposta de 1947 é a proposta da ONU, né? Então, a parte verde ficaria lá, né, a parte dos palestinos, né, porque lá na parte onde está em azul no primeiro mapa, os palestinos estão distribuídos. Por quê? Porque não havia essa divisão.
E quem estava lá no comando era o Reino Unido. Então não tinha essa relação, né, de disputa territorial, apesar de já terem certos conflitos naquela região. Então, a proposta da ONU, em 1947, né, faz com que a parte aí verde tracejada seria a parte aí dos palestinos. Né. O interessante é essa parte em vermelho, Jerusalém. Né, porque Jerusalém ela é importante, é uma cidade religiosa, e, principalmente, ela é importante para as 3 principais religiões que nós temos no planeta. Né, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então, isso faz com que, né, se tenha, né, essa preocupação, né, se tiver no poder, né, de uma civilização, ela vai permitir que essas outras civilizações elas participem. Né, por exemplo, a maior parte dos turistas que vão para essa região de Jerusalém são os cristãos. E se o domínio, o poderio fica para, né, os islâmicos, será que haverá essa permissão? Então, nesse período, em 1947, a ONU decidiu que seria uma região internacional. Né, não seria como se fosse uma região neutra, sem ter o domínio de ninguém. Tá? Por ser uma principal cidade religiosa dessas 3 religiões que nós temos no planeta, aí, que abrange boa parte da população, né, professor? Exatamente. Tanto é que esse centro histórico ali de Jerusalém, a parte que tem, né, todas as ruínas, que a cidade antiga, vamos dizer assim, ela tem 4 portões. Né? Tem o portão dos turistas e dos habitantes cristãos, tem o portão dos judeus, tem o portão dos armênios e o dos islâmicos. São 4 entradas para a cidade antiga, para que não haja esse conflito e que se reconheça que é um território de interesse comum ali desses 4 conjuntos, né, para não ter conflito mais. Exatamente. Terra Santa aí para o judaísmo, né, vem desde a época dos hebreus, né, a terra prometida de Deus para Abraão. Exatamente. Temos aula sobre isso também no canal do Centro de Mídias da primeira série. Quem quiser se aprofundar aí, só ir lá conferir. O cristão também, né, com a importância de Jesus, né, o nascimento, morte e ressurreição, né, e o islamismo também, né, que tem a relação aí, né, com Maomé. Né. Todos os 3 livros sagrados eles mencionam essa região como de suma importância para essas religiões, né, professor? Perfeitamente. Tanto que na proposta de 1947, os judeus não concordaram muito, porque eles reivindicaram toda essa área que está contornada em azul, mais a parte verde que seria para a Palestina, porque para eles, né, biblicamente, lembrando que a Torá, que é o primeiro testamento da Bíblia, é o livro sagrado dos judeus, para eles está lá, olha, está aqui, de acordo com a nosso guia religioso aqui, nosso livro religioso, esse território pertence a nós. Aí, como o professor Antônio pontuou, a Palestina também usou do mesmo argumento, né? Aí veio o conflito. Exatamente. E, logicamente, nós tivemos as guerras. Então, em 1948, nós tivemos já um conflito entre essas 2 civilizações. Em 1967 também tivemos outro conflito. Né? Então, ficou essa divisão aqui, nessa região mais central para os palestinos, e a faixa de Gaza, né, pertencente, mas sempre com esse conflito entre essas 2 civilizações. E a situação atual está aqui, né, a faixa de Gaza, a construção do muro, né, que muitos chamam de muro da vergonha, né, como é o muro, né, como foi o muro de Berlim, né, toda essa questão, né, tem o muro no México com os Estados Unidos, né, tem o muro no Estreito lá de Gibraltar, entre Espanha e a região da África, né, Marrocos lá. Então vejo que são muros aí considerados aí muros da vergonha, porque separam pessoas que vivem nas mesmas regiões. Não deveria ser assim, né, professora? Exatamente. Inclusive, uma indicação de filme para vocês, Uma Garrafa no Mar de Gaza. Tem no YouTube esse filme, vocês procurem, que é bem interessante e fala bem do ponto de vista do adolescente, né? 2 adolescentes, um morando na faixa de Gaza e outro morando, né, que era uma moça morando na parte, né, fora, né, a parte de Israel, e vocês veem as diferenças gritantes, né, são vizinhos, são só separados por um muro, mas é um muro que tem 2 mundos diferentes ali se conflitando, né? Exatamente. Bom, para dar uma aprofundada um pouco maior sobre esse assunto aí, que poderia levar várias aulas, né, para a gente estar discutindo, vamos ver um vídeo aí, né, professora? Exatamente. Então, nós veremos um vídeo da ONU, né? A ONU e a questão da Palestina. Então, daqui uns minutinhos a gente volta. Prestem bem atenção no vídeo.
A Palestina é uma terra sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos. Quando a ONU foi criada, em 1945, a Palestina era administrada pelo Reino Unido, sob mandato recebido em 1922 da Liga das Nações. Após o término do mandato britânico, em 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas propôs uma partilha do território. Ela previa a criação de um Estado árabe e de um Estado judeu independentes. O Estado de Israel foi estabelecido em 1948, mas um Estado árabe palestino ainda está para ser criado. Como resultado da guerra entre Israel e os Estados árabes vizinhos, em 1948, quase 750 mil palestinos foram arrancados de suas terras e se tornaram refugiados. O sofrimento dos refugiados da Palestina continua sem solução até hoje. Em 1967, depois da Guerra Árabe-Israelense, Israel ocupou a faixa de Gaza e a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, a Península do Sinai e as colinas de Golã. Ao menos 500 mil palestinos foram deslocados de suas casas, cerca de metade deles pela segunda vez desde 1948. Ainda em 1967, o Conselho de Segurança da ONU pediu a retirada das Forças Armadas de Israel dos territórios então ocupados e o reconhecimento da soberania, da integridade territorial e da independência política de todos os estados da região. Desde 1967, sucessivos governos israelenses estabeleceram assentamentos no território ocupado da Palestina. Atualmente, mais de 520 mil colonos israelenses vivem em cerca de 150 assentamentos na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. Hoje, dos mais de 11 milhões de palestinos em todo o mundo, 5 milhões são atendidos pela Agência da ONU de Assistência aos Refugiados da Palestina, a UNRWA. Ela atua na Jordânia, Líbano, Síria e no território ocupado da Palestina. Em setembro de 2011, a Palestina fez um pedido para se tornar um Estado-membro da ONU. Enquanto a recomendação do Conselho de Segurança exigida para adesão está pendente, a Assembleia Geral concedeu à Palestina, em 2012, o status de Estado observador não membro. As negociações diretas entre israelenses e palestinos paralisaram em setembro de 2010, depois que Israel se recusou a parar com o avanço dos assentamentos ilegais. Os dois lados retomaram negociações em agosto de 2013. Em julho de 2014, episódios isolados desencadearam um novo surto de violência na região, com bombardeios contra Gaza e o lançamento de foguetes contra Israel. A operação militar de Israel, que aconteceu entre julho e agosto de 2014, deixou cerca de 2.100 palestinos mortos, incluindo 506 crianças. Cerca de um quarto da população precisou buscar refúgio nas instalações da ONU em Gaza. 228 escolas foram danificadas, destas 26 ficaram totalmente destruídas. Neste período, a ONU deu assistência a cerca de 300 mil pessoas. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse esperar que o mais recente cessar-fogo se transforme num processo político que consiga estabelecer uma paz durável na região. É uma situação difícil, né, professor? Bem difícil, né? Tudo porque existe um conflito histórico, né, como o professor Antônio pontuou, pelos territórios ali da chamada Terra Prometida, e após a decisão da criação do Estado de Israel, né, professor, os israelenses continuaram ali tentando, à força, né, ocupar os territórios que eles achavam que eram de direito deles, e daí todo esse conflito que a gente pode dizer que começou em 1800 a.C. e dura até hoje, 2020. Exatamente, quer dizer, período aí de mais de 3.000 anos é uma situação complicada. O interessante é que quando a gente observa esse mapa, né, e a parte verde são os islâmicos, né, os países islâmicos, nós temos em azul aqui Israel. Então, olha a situação também complicada, né, dos judeus. Então, a região em azul Israel e em volta estão os árabes e a religião islâmica. Então, também gera um grande conflito, né, porque não se aceita que o território de Israel fique nesta região aqui, né, professor? Porque
por conta dos conflitos religiosos, principalmente, né? Os países islâmicos, né, eles têm uma base religiosa na sua constituição política, né? São estados que a gente chama de fundamentalistas, né? A religião, ela entra ali como uma espécie de constituição, entra como uma base legal mesmo para o exercício político nesses países, né? E, por conta disso, a questão da religião, às vezes da imposição da religião, do combate a uma religião que se considera inimiga, entre aspas, vira política, né? Por isso que o Estado de Israel, estando cercado por estados islâmicos, né, é bem complicado para eles também. Mas a gente sabe que os Estados Unidos, né, dá uma cobertura ali para o Estado de Israel desde o final da Segunda Guerra Mundial. É um parceiro importante para os Estados Unidos, até por questões territoriais, né? Então, os árabes e israelenses aí, né, muito pano para a manga para a gente estar discutindo sobre isso. Vamos ver aí o conflito na Caxemira, aí, também outro conflito aí de civilizações, choque de civilizações, porque envolve aí o Paquistão e a Índia, né? Apesar da Caxemira, né, ter o domínio aí de 3 países, né, mas a China tem aí um pouco mais de 20% do território. O que pega mais aí o conflito é entre o Paquistão e a Índia. Qual que é o motivo? São conflitos que vêm de anos também, né? E o principal deles que eles alegam é a questão hídrica, né? Porque nessa região da Caxemira, né, a parte, né, que está lá verde é do Paquistão, a parte azul da Índia e a parte amarela da China, entre o Paquistão e a Índia, na Caxemira, tem as nascentes do rio Indo e do rio Ganges, que são rios importante, né, tanto com a questão da água, como também rios sagrados, né? Então, é isso que é importante retratar para vocês. Então, tem essa relação, né, econômica, tem uma relação política, tem uma relação de sobrevivência, mas também tem até questões religiosas aí. E tem um agravante, né? Ambos os países têm armas nucleares, né, o que dificulta esse processo, né, de acordos internacionais entre esses países. Então, é outro choque de civilizações que acontece nessa região aí da Ásia, por questões aí variadas, né, professora? Exatamente. Inclusive, os mais conspiracionistas, aí, os conspiracionistas de plantão, até apontam que talvez uma possível terceira guerra mundial poderia iniciar-se bem nesse núcleo aí de conflitos entre Índia, Paquistão e China, né, por conta justamente das armas nucleares. Mas talvez também por conta das armas nucleares, né, professor, essa guerra não se exacerbe, porque, afinal, né, armas nucleares, o poder de destruição é muito grande. Então, existe uma cautela aí na questão de um acirramento dessas tensões nesses países que trabalham aí com desenvolvimento de armas nucleares. Exatamente, né? Já teve a Guerra Fria, acabou aí a Guerra Fria, mas continua alguns pontos aí a serem tratados com essa questão aí, né, de não ser energia nuclear, mas sim as armas nucleares, porque a energia nuclear, tudo bem, né, para uma fonte de energia primária, mas como fonte de matar, né, de guerra, aí já é outro problema aí, tá? Então, esse é outro conflito. O outro conflito aí que tem é a questão o povo do Kurdistão, né? Os curdos. O problema dos curdos aqui é grave, porque ele está numa região, que é a parte verde, né, em países aí. Então, está lá com a Turquia, né, então está no território turco, está no território sírio, está no território do Iraque, está no território do Irã, pega aí uma parte da Armênia, e ninguém desses países aí quer dar soberania territorial para o Kurdistão, né? Então, é isso que é o mais agravante. Então, o Kurdistão é uma nação, ela tem o seu governo, ela tem leis, tem tudo que um Estado-nação tem. Só não pode ser considerado um país, porque para ser considerado país tem que ter território próprio, território independente. E isso o Kurdistão não tem. Então, ele já foi atacado pelos iraquianos com armas biológicas, né? Ele já foi atacado pelos sírios, já foi atacado pelos turcos também, na época até da época que eram os otomanos, que estavam nessa região aqui. Então, é um conflito também histórico, como é o conflito aí dos israelenses com, né, os povos aí árabes. Então, é um conflito aí a mais aí que a gente acaba estudando, né, de outros conflitos aí que nós temos aí.
Certo, professora? Certo. E como o professor já falou de vários conflitos, né, alguns conflitos aí que a gente teve no Oriente Médio, alguns históricos, né, acho que todos, na verdade, né, remontam até questões da era da Antiguidade, né. Vamos ver se vocês estão acompanhando a nossa aula, claro, por meio de uma atividade via chat. Então, vamos colocar na tela para vocês aí a questão, tá? Que é a seguinte: na opinião de vocês, estudantes, quais são as razões para os conflitos que acontecem entre as civilizações? O professor apontou várias razões aí, então vamos rememorar e vamos também criar as próprias hipóteses, tá? Quantos minutinhos, professor? 1 minuto tá bom, né, professor? 1 minutinho. Então, daqui 1 minuto a gente volta. Voltamos aí com as nossas interações dos estudantes, muitas interações interessantíssimas, estão de parabéns os alunos da terceira série do ensino médio. Então, vamos colocar aí para o professor Antônio quais foram as respostas mais recorrentes, todas muito boas, viu, professor? Então, por exemplo, o Giovanni, ele disse que razões aí desses conflitos são religião e território, tá? Já a Joyce disse que são as questões ideológicas, a existência de ideologias distintas. Já o Leonardo apontou as questões de soberania nacional, que eu acho que é o caso do Kurdistão, por exemplo, né? E a Nayara disse que são disputas por matérias-primas e disputas por terras também. Alguns apontaram a questão da guerra hídrica ali, como foi colocado na questão do Paquistão com a Índia, né? Muito bem, olha, parabéns aí aos alunos que participam, também aos professores que mandam também recados aí para nós. São muitos aí que participam do chat, isso aí só aumenta a nossa dinâmica e deixa a gente bastante orgulhoso aí de estar trabalhando com vocês. E realmente tudo que foi falado aí está correto. Teve até um aluno aí que citou a questão da arrogância, né? Essa questão, né, de falta até de civilidade, apesar de falar de civilizações aí, né? Então, essa coisa de você se preocupar com você mesmo, essa questão do egoísmo, né? Mas tem matéria-prima, mas a matéria-prima pode ser para todos, né? Essa questão da religiosidade deve ser respeitada, né? Aqui no Brasil, até na Constituição nós temos, né? O país é laico por causa disso, respeita todas as religiões. Então, isso aí é de grande importância, né? E tem o problema sério hídrico, né? Alguns livros até se comentou, né? A professora Luiz falou aí da questão da guerra nuclear, também a guerra hídrica pode acontecer aí, né? Lógico que a gente sempre não fala de guerras, mas a gente não quer que aconteça, e é uma situação difícil, porque depois de ter passado por 2 guerras mundiais, em algumas guerras pontuais, e ainda tendo esses conflitos, acho que ter uma terceira guerra mundial por qualquer motivo é uma coisa até desumana, tá? Então, essa atividade é interessante. Então, aproveitando aí que a gente está falando dessa questão desumana e de problemas, né, de civilizações, nós vamos ter um vídeo agora, né, professora? Exatamente, um vídeo também sobre uma questão muito séria, um conflito muito sério que ocorre aí, que é a questão do Sudão, tá? Então, nós vamos assistir um vídeo sobre os desafios humanitários do Sudão. Daqui a pouquinho a gente volta. The United Nations in Sudan oversees a vast humanitarian operation. Working alongside other aid agencies and the government, we give food aid to 1 in 10 of the population, support healthcare and education,
And now we are trying to help thousands of people return home after years displaced by conflict. The independence of South Sudan in 2011 dramatically reduced the size of Sudan, and along with it, the UN's aid budget for this country. Yet needs have increased. The months following the independence of the South have been destabilizing. The economy has nosedived with the loss of oil revenue, inflation is spiraling, and conflict has reignited along the new border. These changes are having a devastating impact on the lives of Sudanese people. With the food prices rising, families across the country are struggling to feed themselves, while more than 1 million have had their lives shattered by the new border conflict. Humanitarian needs are growing, yet with a sharp drop in funding, more now has to be done with less. More than 1 million people remain in camps in Darfur, a decade after the conflict that drove them there. In South Kordofan and Blue Nile, thousands of war-affected civilians are living in desperate conditions, cut off from aid. Increasingly, we are investing the money in building the resilience of these communities, helping people re-establish independent lives, and helping those who want to return to their original homes. Across Darfur, water pumps are being installed, and health centers and schools are being built. But countrywide, the challenges remain immense. Even without the emergencies in Darfur, South Kordofan and Blue Nile, Sudan's needs are staggering. Malnutrition in Sudan is so widespread that the nation as a whole is over the internationally recognized emergency threshold. Red Sea State, the place with the worst rate of malnutrition, is almost double the national average and is not even in a conflict zone. More than a quarter of Sudan's children are not attending school. And literacy is low. In some states, less than half the population can read. A fifth of the people in Sudan do not have access to basic health care. And there is little medical support for pregnant women, with a trained attendant present at less than half of births. Dying in childbirth is a serious risk every mother takes. We are confident that in an emergency, we can get the money needed and get it fast. This is already happening. The yellow fever outbreak in late 2012 was met with a swift response. In a matter of days, the World Health Organization had the emergency funds needed to buy vaccines. And by January 2013, the government declared this health emergency over. We are serious when we say we are building local capacity. Most of our staff and many of the aid organizations we work with are Sudanese. And this year, we plan to invest more than ever before in developing the ability of Sudan's government and civil society to prepare for and respond to emergencies themselves. That way, the solutions we are providing will last, and the money being spent is being invested in the future. Whether because of conflict or poverty or economic crisis, the needs of people in Sudan are great. While the Sudanese government is ultimately responsible for the welfare of its own people, the United Nations, along with other aid agencies, has a vital role to play in supporting it to meet these needs. Working together, we are determined to help give the people of Sudan a better, brighter, and more hopeful future. Bom, aí vocês viram aí a situação precária aí do Sudão, ainda mais se dividindo, né? E também tem essas questões econômicas, principalmente a questão dos recursos minerais. Então, dificulta cada vez mais aí esse processo, né, de se tornar aí o Sudão do Sul independente. Bom, na aula a gente não poderia deixar de falar da queda das duas torres gêmeas, né? Que aí realmente mostra aí o choque de civilizações, né, e o absurdo que aconteceu e que a gente aí acaba estudando aí.
Eu coloquei aí uma imagem para vocês de uma fotografia panorâmica, né, do Lower Manhattan, né, e aí o destaque das duas torres gêmeas em 1991. Né, então, elas tinham um destaque aí muito amplo. Né, você tirava uma foto e aparecia. Né. Eu lembro, na época, professor, aqui, eu estava tomando café e estava uma televisão ligada e estava passando as duas torres, né, com fumaça. E tinha um filme, né, um tempo atrás, que chamava Duro na Queda. E tinha uma imagem parecida. Aí eu até comentei, falei, está passando Duro na Queda. E era esse atentado aí das Torres Gêmeas, né, que ficou muito marcado nesse período. Né? Exatamente. A gente estava conversando um pouco antes, né, professor, da aula começar, e a gente dizia, né, o que você estava fazendo no dia. Né? Então, o professor até confundiu com um filme. E no começo das coberturas, ali no 11 de setembro de 2001, das coberturas jornalísticas, falava-se de um acidente aéreo, né? Um avião se chocou contra uma das torres gêmeas. Então, eu me lembro que quando eu comecei a acompanhar, eu estava achando, e aliás, o mundo inteiro, que era um acidente aéreo. Até que a segunda torre é atingida por um segundo avião. Aí a gente viu que a coisa era realmente uma tragédia de proporções assim, nunca antes vistas, e todo mundo acompanhando em tempo real pela TV, né? Então, é uma coisa que marcou muita gente. Exatamente. Então, a gente vai acompanhar algumas imagens, né, para vocês terem ideia. Né, e tem isso aí, essas imagens, e tem vídeos no YouTube, até mostra um vídeo do bombeiro, que casualmente estava lá filmando, né, a região, e aí ele pegou, né, o primeiro avião entrando em choque com a primeira torre. Né. Aqui tem as duas torres aí, né, mostrando aí a fumaça, né, já atingida pelos dois aviões, né, e o Pentágono também sofreu aí também um atentado. Então, na verdade, foram 4 aviões, né, 3 se chocaram, aí, 2 nas duas torres, uma no Pentágono, e o outro foi desviado. Né. Nós vamos ver mais para frente aí essa relação. Né. Na próxima tela aí vocês vão ver a imagem aí vários processos aí de destruição aí desse ataque de 11 de setembro. Tá? E aí nós temos aqui uma imagem via satélite, não é a fumaça da destruição. As duas torres já tinham caído, e a imagem pegou a poeira se erguendo quando as duas torres caíram. Então, uma imagem de satélite mostrando nitidamente, né, a poeira subindo aí por causa da queda e do colapso aí, como mostra aí as duas torres gêmeas. Né? Então, para vocês terem uma ideia dessa imagem aí dos satélites da NASA, né? A proporção gigantesca que foi a destruição. Né? Nessa outra imagem, né, a destruição mais grave aí também, né, sobre a questão do avião ter atingido nessas partes aí também, principalmente do Pentágono e das duas torres gêmeas. E aí nós temos uma imagem que ele mostra a trajetória dos ataques. Né? Então, são 4 aviões. O interessante é que os 4 aviões são linhas americanas. Eles programaram isso por anos. Né? Eles até, os pilotos, treinaram no próprio Estados Unidos. Isso que é interessante. Né? Eles não foram armados, eles tinham estiletes. Né? Então, por exemplo, o primeiro avião, que é o número 1, aí, que está em vermelho, saiu 7h59 do horário de Boston, né? Um Boeing 767, né? De Boston com destino a Los Angeles. Ou seja, até o destino eles previam, porque eles da margem leste para oeste, ou seja, um avião cheio de combustível para virar uma bomba ativa. Então, até nisso eles pensaram. Né? E aí ele acabou pegando, aí, né, como mostra no item 5 na legenda, né, a American Airlines colide com a torre norte do World Trade Center. O 2 sai às 8h14, né, um Boeing também 767, que também sai de Boston para Los Angeles, né, com 56 passageiros. O primeiro sai com 81 passageiros e 11 tripulantes. O segundo sai com 56 passageiros e 9 tripulantes. E aí ele vai, né, onde mostra no item 6, né, ele colide com a torre sul do World Trade Center. O terceiro, né, que é um voo que sai aí do aeroporto, né, parte do aeroporto de Dulles, de Washington, também para Los Angeles, ou seja, para a região oeste, com 58 passageiros e 6 tripulantes. Tá? E ele acaba caindo do lado oeste do Pentágono, atinge o Pentágono. E o último, que é o quarto, que está em azul, né, ele sai de Newark, São Francisco, com 37 passageiros e 7 tripulantes, mas esse daí ele acabou
ele acabou sendo interceptado pelos próprios passageiros. Na verdade, pelo que se fala, ele ia direto para a Casa Branca. Mas aí, como os passageiros viram que eles não tinham mais fazer, eles conseguiram dominar o piloto, né, e os outros terroristas e acabaram, né, interceptando e jogando o avião para um local sem população, né, e aí acabou morrendo todo mundo, né, que estavam lá, mas eles acabaram se tornando heróis, né, nessa situação aí, porque acabaram, né, evitando um acidente maior e possivelmente, né, como se falou, de ter atingido aí a Casa Branca. Aí. Lembrando que o presidente não estava lá, né? Pois é, e só para lembrar, né, só para pontuar, o professor Antônio falou muito bem, né? Os integrantes da Al-Qaeda que participaram desses atentados, eles foram treinados nos próprios Estados Unidos, e é interessante a gente contextualizar que toda essa questão dos atentados do 11 de setembro, a gente pode dizer que remonta lá dos 1979, né? Guerra entre União Soviética e Afeganistão, onde alguns grupos rebeldes que eram contrários a um governo socialista no Afeganistão formaram grupos terroristas. Entre esses grupos estava lá Osama Bin Laden. E os grupos de resistência do Osama Bin Laden, né, resistência à presença da União Soviética no Afeganistão, né, e outros grupos aí foram financiados, treinados, patrocinados pelos Estados Unidos. Então, disse que tudo que a Al-Qaeda sabia aí de terrorismo, de táticas, foram os próprios Estados Unidos que ensinaram para eles, né? E aí depois a coisa foi se revertendo quando a União Soviética deixa o Afeganistão no final da década de 80 e já emenda no início dos 90 a Guerra do Golfo Pérsico, né? E aí os Estados Unidos viram inimigos do Afeganistão. Exatamente. Logicamente, né, com toda a situação que a professora comentou, nós temos aí a Operação Anaconda, que é nada mais, né, uma vingança dos Estados Unidos, né, e aí ele invade o Afeganistão, né, por causa, né, do regime talibã que governava, né, o Afeganistão e era parceiro, né, do Osama Bin Laden. Tá? Então, se acreditava que o Osama Bin Laden estava escondido são milhares de cavernas que tem nessa região, né, uma região árida, e que, se possivelmente, ele estaria lá, então, se invadiu, e foi outros vários processos aí que os Estados Unidos fez. Né? Bom, o World Trade Center ele foi reconstruído, tá? Como vocês aí estão observando na imagem. Tá? Então, foi feito aí o novo World Trade Center, apesar de ele é maior por causa da antena, né, então ele tem mais de 500 metros, ele é menor em andares do que os dois anteriores, as duas torres gêmeas tinham 110 andares e 420 metros, se eu não me engano. E essa daqui ela tem 104 andares, mais ou menos, mas por causa da torre, que tem 124 metros, ultrapassou os 500 metros aí de altura. E aqui o memorial, que também foi construído na mesma região, né, para os que, infelizmente, acabaram morrendo nesse atentado aí, né, junto com o Museu Nacional, que é chamado Museu Nacional 11 de Setembro. Né. Exatamente. Esses quadrados aí que vocês veem é exatamente a marca, a base dos dois edifícios das Torres Gêmeas, né? E foi transformado em grandes espelhos d'água, e em volta desses espelhos d'água nós temos a gravação de todas as quase 3.000 vítimas, né? Os nomes das quase 3.000 vítimas desse atentado lamentável, né? Exatamente. Então, está aí a reconstrução. Né? Teve a invasão do Iraque, né? Outra resposta aí dos Estados Unidos para essa questão aí do Osama Bin Laden, mas aí numa relação de se pegar o Saddam Hussein, que já era um sonho, né, desde a época do governo do George Bush pai, né, aqui foi o George Bush filho, né, parece aquela questão, né, eu vou vingar o papai. Né, exatamente, bem por aí. Então, na Guerra do Golfo Pérsico, né, claro que o interesse também é o petróleo, né? Mas a guerra acabou acontecendo aí, a caça ao Saddam, em 2002, né? A guerra ao terror, né? Isso. Bom, infelizmente a aula está acabando, a gente gostaria de ficar mais tempo aqui, mas não podemos. Temos aí uma atividade complementar que está no caderno do aluno de vocês, tá? A referência aí na página 59 do volume 2. Aí você tira, printa aí a tela, tá, para vocês estarem fazendo.
Selecione um exemplo de conflito e amplie a pesquisa por meio de documentários, artigos e imagem. Converse com o professor ou a professora sobre o formato da apresentação dos resultados da pesquisa. Perfeito? Printaram aí a tela. Né? Bom trabalho aí para vocês. Desejo a todos um bom final de semana. Obrigado aí pela participação. Amanhã tem aula do Enem, a professora Luísa vai estar participando. Então participe, né, professora? Um abraço a todos. É isso aí. A gente se vê amanhã aí nas aulas do Enem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.